referências, uma aqui que é o texto bíblico da própria lição, que está lá em Lucas, capítulo 24, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. E depois a gente vai ler em Atos, capítulo 2. Mas primeiro Lucas 24, versículos 1 até o versículo 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E aí depois no versículo 8 fala: e lembraram das suas palavras. Bom, a segunda passagem que eu quero ler está em Atos, capítulo 2, versículos 24 até o 28. Ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Amém, até aí. Essas são as 2 referências que eu queria trazer, a gente vai voltar um pouquinho nelas durante a aula. Então, como eu falei, o tema da aula é fé para crer na ressurreição de Cristo. Obrigado. Bastante sério hoje. Vou até tomar um bolinho já aqui hoje. A gente tem falado em toda essa revista, né, fé para vários tópicos. Fé para crer em milagres, fé para crer que o Espírito Santo é Deus, fé para crer na Trindade. São muitos tópicos que a gente tem visto na questão da fé. E a gente para e pensa, tudo bem, agora é fé para crer na ressurreição de Cristo. Por que esse tema é tão importante, tão crucial para a gente, né, para a nossa fé cristã? A resposta está lá em 1 Coríntios, a gente vai ler mais essa passagem, mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Né? Na verdade, vamos começar do 12, que acho que o 12, a gente pega do 12 até o 14. 12 fala assim: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, de que não há ressurreição de mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí o versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, toda a fé cristã, tudo que nós acreditamos, toda a base do que a gente tem de fé, é baseado nesse fato. Obviamente tem outros fatos, mas esse fato é um fato crucial. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, e por que eu quis começar do versículo 12, que é Paulo perguntando assim: por que no meio de vós, né, ele está falando para a igreja, né, por que no meio de vocês tem gente que não acredita na ressurreição de Cristo? Vocês se dizem cristãos, mas ainda tem gente que fala: mas acho que a ressurreição talvez não é algo real. Então, a gente quer falar sobre isso por quê? Porque na própria revista vocês vão ver que tem 2 ou 3 teólogos, ou pessoas que são, na verdade, cristãos, que são pessoas que se levantavam contra a ideia da ressurreição de Cristo. A pessoa era capaz de acreditar que Cristo era o Filho de Deus que veio dos céus, a pessoa era acreditar em todos os milagres que Cristo fez, mas quando chegava no ponto da ressurreição, a pessoa fala assim: aí acho que já está muito. É difícil a gente conseguir acreditar nisso nos dias de hoje. Então existe um ataque central, na verdade, né? O inimigo vai tentar atacar onde? Vai tentar fazer com que... acho que vocês lembram quando a gente estava falando da questão da Trindade, né? Acreditar que 3 em 1, né? Que eu falei da diferença entre fé lógica e fé racional. Né? Então, a fé racional é aquela fé que você opta pelo seu próprio pensamento tomar uma decisão baseada: olha, eu acredito e decido seguir dessa forma. A fé lógica é aquela que quer aplicar a lógica do mundo, dentro da sua lógica, né, como eu falo, cartesiana, as coisas de Deus. Olha, é o seguinte, pela lógica e pela ciência, não tem como pensar que uma pessoa ressuscita. Morreu, acabou e não tem mais nada. Olha, pela lógica humana, não existe milagre. Tem até um dos filósofos aqui que fala o seguinte: não tem como você acreditar na ciência e na medicina e ao mesmo tempo acreditar em milagres. Porque na lógica humana, uma coisa vai acabar tendo um conflito com a outra. Então você fala assim, uma hora você vai ter que falar: não, tem que acreditar só nisso ou tem que acreditar só naquilo.
Mas quando a gente entra pela perspectiva que a nossa fé é racional, como a gente vê lá em Romanos 12, o que a gente entende é, pelo Espírito Santo que trabalha na nossa vida, na nossa mente, no nosso entendimento, nós tomamos uma decisão racional de falar assim, Jesus Cristo ressuscitou. Isso não é simplesmente baseado no sentir um negocinho no coração, também tem isso, mas não é isso que muda a decisão. E é justamente nesse ponto que eu quero começar a lição explorando esse tema de morte e ressurreição na Bíblia. Então assim, primeiro, né, depois a gente vai falar um pouco sobre a morte e a ressurreição de Cristo pela perspectiva do mundo, né, em outras visões, outras cosmovisões, que é para a gente entender a sociedade que a gente está inserido. Mas para a gente aqui, como o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, é para entender o que é a ressurreição, por que nós temos que acreditar na ressurreição, o que a ressurreição significa para alguém que é cristão e acredita na Bíblia. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Bom, aí a conversa é diferente. Porque essa conversa é para uma pessoa que não acredita na Bíblia, uma pessoa que não é cristã. Então fala assim, aí a conversa tem que falar de outras cosmovisões, é outra discussão. O que nós estamos aqui para discutir primeiramente é pela palavra de Deus, como que a palavra nos revela que Cristo falou da sua ressurreição, das pessoas que viram a ressurreição de Cristo e o que isso significa para a gente. Tá bom? Então vamos começar nessa primeira parte. Eu coloquei, tem bastante referência aqui para a gente lendo na palavra também. Primeiro eu quero falar todas as vezes que Jesus mencionou já, durante a vida dele, já foi mencionando para os discípulos ou para as pessoas que estavam ouvindo sobre a sua morte e a ressurreição. Então eu vou passando algumas referências bem rápido. Primeiro Mateus 20, 19. A gente já está lendo os evangelhos, então vocês podem acompanhar rapidinho. Mateus 20, 19 diz: entregarão o Filho do Homem aos gentios para que dele escarneçam, o açoitem, crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, Jesus falou isso já para os discípulos. Marcos, capítulo 9, versículo 9. Outra referência que a gente pode ler também. E descendo eles do monte, ordenou-lhes a que a ninguém contassem o que havia visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, ele já estava fazendo alusão, vai ter a ressurreição. Né? Marcos 14, 28. Em Marcos capítulo 14, versículo 28, né, Jesus falando de novo: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mais uma referência, Jesus já é aquela questão, né? O pessoal falou que os discípulos ouviram isso na caminhada com Cristo, né? Então isso é uma coisa que já estava ali, né? A primeira referência que a gente leu lá em Lucas 24:8 fala assim: e aí eles lembraram das palavras de Jesus, que estava falando mais ou menos disso. Ele falou mesmo que ele ia ressuscitar, ele falou que ele ia morrer e depois de 3 dias ele ia voltar. Lucas capítulo 18, versículo 33 também. Em Lucas capítulo 18, versículo 33 está escrito: e havendo-o açoitado, o matarão e ao terceiro dia ressurgirá. E a última referência dessa parte, João capítulo 2, versículos 19 e 22, né? Quando chegaram ali, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Por que essa passagem, esse último versículo 22 é tão importante? Porque a ressurreição de Cristo, ela se torna uma prova de que o que Jesus falou é verdade. Ele falou muitas coisas na vida dele. Ele falou assim: isso aqui parece legal, eu confio, isso aqui talvez não, mas eu não sei se dá para confiar nessa pessoa ainda. Então ele fez a última declaração: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. E quando isso acontece, ele falou isso mesmo. Eu acho que muitas vezes na nossa vida, né, enquanto a gente está, não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, ou quando você está ouvindo alguma coisa, tem versículo, passagem que você lê e fica na tua cabeça e na hora você... é um versículo que eu li alguma vez. E aí acontece alguma coisa na sua vida e você fala assim: nossa, mas eu li isso em algum lugar. E quando você lê na Bíblia, parece que Deus está falando com você de uma forma renovada. Para mim, o que eu acho interessante é isso. Os discípulos ouviam aquilo: você vai morrer, você vai morrer no terceiro dia. Talvez é mais alguma dessas parábolas que ele está falando, né? Porque às vezes Jesus fala difícil, não sei, né? Talvez os discípulos pensavam assim. Mas na hora que veio a ressurreição, tudo aquilo, todo o ministério de Cristo ali, né? A vida de Cristo perante isso, falou assim: agora isso faz sentido. Se foi dessa forma com os discípulos, é dessa forma conosco também. No momento que a gente se depara com Cristo ressurreto, e você vê que tudo que a gente leu na palavra, toda a jornada de Cristo realmente culmina nessa parte, né, na ressurreição de Cristo, o testemunho dele é fiel. O que ele falou até agora é verdade. Por isso que fala, né, quando Jesus estava lá crucificado, quando ele morre, que, né,
que começa a ter terremotos e escurece tudo, o próprio soldado fala assim, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, aquele soldado provavelmente já deve ter ouvido, né? Ele mora ali na região. Aquele soldado não é assim, nossa, eu nem sei quem que é essa pessoa, não. Quem mora ali na região, como que você não vai ouvir falar de um cara que teve todo esse alvoroço? Ele deve ter perguntado, quem que é esse cara? Ah, esse cara é um pregador meio doido, aí ele falou que é filho de Deus. Nossa, como assim? Ou de qual Deus, né? Se for um romano perguntando de qual Deus. E na hora que ele se depara com o que está acontecendo, que a natureza reage à morte de Cristo, ele fala assim, olha, esse aí é realmente filho de Deus. O testemunho sai da boca do ímpio. Né? Então a gente percebe, de novo, é um tema muito importante para a fé. Jesus já estava mencionando muitas vezes durante o seu ministério, olha, vai acontecer. Vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, isso, na verdade, não é que essa seja uma evidência bíblica para a ressurreição de Cristo. Isso é o quê? Isso é uma evidência que mostra que Cristo, durante o seu ministério, já falava sobre isso. Depois que Jesus ressuscita, e aqui eu consegui pegar na Bíblia, em versículos diferentes, a gente vai passar por eles, são 10 ocasiões que Cristo aparece para os discípulos depois da sua ressurreição. Então vamos começar lá por João. Eu não vou ler toda a referência, mas isso está em João capítulo 11, versículo 18, né? Que é quando Jesus aparece para Maria Madalena no sepulcro. Né? Então, vou ler aqui rapidinho e falar assim, Maria, entretanto, estava chorando perto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-me, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando de que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse, Rabone, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi depois disso Maria Madalena anunciar aos discípulos que viram o Senhor e ele lhes dissera isso. Né? Em Marcos 16, 9 e 11, é também uma alusão a essa passagem quando fala que Maria encontrou com o jardineiro. Então a primeira cena que mostra que Jesus, depois de ressurreto, ele se revelou às pessoas, de novo como evidência bíblica da ressurreição, é quando ele encontra Maria Madalena no sepulcro. Na outra passagem que a gente vai ver, né, e aqui na verdade está em Mateus 28, versículos 1 até o 10, que é quando outras mulheres, vai falar outra Maria, Salomé, Joana e outras, também estavam voltando do sepulcro. Né? Então, a gente vê a passagem, isso aqui é só em Mateus, no capítulo 28, e aí fala, né, de novo, passando no sábado, aí fala Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Né? E aí, no caso, mostra também, é a mesma história, agora mostrando que são as outras mulheres que apareceram também viram Jesus ressurreto. Né? Então, essa é a segunda referência que a gente vê, que pela Bíblia, né, a ressurreição de Cristo está sendo comprovada. Terceira referência, para Simão Pedro sozinho no dia da ressurreição, a gente vê lá no Lucas 24, versículo 34, né? Aqui confirma isso, dizendo, ressuscitou o Senhor verdadeiramente, já apareceu a Simão. E em 1 Coríntios 15, versículo 5, reforça esse ponto que diz, e que foi visto por Cefas, né, Pedro, e depois pelos 12. Então aqui está falando também, ele apareceu para Pedro separadamente, sozinho, depois da ressurreição. Lucas 24, versículos 13 até o 35, de novo não vamos ler tudo, mas só para deixar como referência algumas partes. Essa é a passagem que Jesus está descendo para Emaús, né, que é uma cidade mais ao sul de Jerusalém, e está andando com 2 discípulos. Aí eu queria parar nessa passagem, por que isso é interessante? A gente hoje, né, depois que a gente já viu que Jesus ressuscitou e tudo mais, a gente entende que a gente teria uma fé diferente. A gente tem uma fé diferente em Jesus, né? A gente já teve a revelação dele, então a gente entende, a gente já viu o final da história, né? A gente sabe que Jesus vai voltar e tudo mais, então assim, a nossa fé acaba sendo um pouco mais sólida. Agora você imagina a fé de um discípulo que caminhava ali com Jesus, esse aqui é o rei de Israel, ele é o Messias, e aí ele morre. Aí mostra que esses 2 discípulos estavam voltando para casa, ou seja, não tem mais o que fazer, né? Jesus morreu, aquilo que a gente acreditava não era verdade, então vou voltar para minha casa. E muitas vezes na nossa fé isso acontece. Né? A gente está caminhando com Jesus, acontece alguma coisa e às vezes a gente, porque a gente não está ouvindo as palavras de Jesus, mas está ouvindo a nossa própria situação, a gente fala assim, olha, acho que esse negócio de ser crente não é para mim não. Esse negócio de fé cristã aí, olha,
eu ouvi lá, não sei o que, não deu certo, eu vou voltar para minha casa e vou fazer as minhas coisas porque não tem como seguir Jesus. Mas por quê? De novo, não estavam lembrando das palavras de Jesus. E aí é isso que acontece, né? Nessa passagem, que é do versículo 13 até o 35, né? Então fala que eles estavam descendo para a aldeia e Jesus perguntando, falou assim, mas por que vocês estão meio tristes, né? O que aconteceu? Você estava embaixo de uma pedra? Como é que você não sabe? Morreu o grande mestre, Jesus lá, não sei o que, tudo mais. Ele falou assim, tá, mas não fiquei sabendo. E aquela conversa, meu, que estranho, né? E fala que ele desce com Jesus, e aí ele vai seguir viagem, né? Aí os dois falam assim, não, fica aqui em casa, tá tarde já, né? Fica aqui com a gente, come com a gente, dorme aqui, e amanhã você segue viagem. E aí fala que ele entra na casa, né? E no momento que os discípulos partem o pão, eles olham para Jesus e falam, no momento que Jesus parte o pão, eles falam, nossa, é Jesus. E aí fala que na hora que eles reconheceram Jesus, o que Jesus faz? Porque agora não preciso mais falar nada. Quando você viu que Jesus está ali, ele fala, então agora não precisa mais falar nada. O que eles fazem no meio da noite? Vamos dormir, depois eu vejo isso? Na mesma hora eles pegam, vamos voltar para Jerusalém. Não, mas não estava tarde? Não estava de noite? Não era para dormir? Era, mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então o que eu vou fazer? Eu lembro que ele falou para mim, fique em Jerusalém até ser revestido por poder. Então, eu não vou esperar amanhã. Eu não vou esperar, não, eu estou meio cansado hoje, amanhã eu vou. Não? Né? E aí ele falou assim, é o que ele fala com o outro, né? Ele fala assim, o nosso coração estava queimando enquanto ele compartilhava as palavras, ou seja, a alma dele já estava ali, o espírito já estava falando assim, esse é Jesus, e a alma meio que falando assim, não, estou meio triste, acho que não é, não sei o quê. Mas na hora que eles reconhecem a Cristo, e é isso que acontece de novo na nossa fé. Da mesma forma que às vezes a gente, passando por uma situação difícil, uma tragédia, a gente acaba pensando que, olha, o jeito é voltar para casa e abandonar isso, que isso não é para mim. Da mesma forma como a gente enxerga que Cristo está conosco na tragédia, é a hora que a gente imediatamente entende, o nosso lugar é para estar em Jerusalém, que é onde ele mandou ficar. Por isso que essa passagem é muito forte. Mas essa é a quarta referência de Jesus aparecendo ressurreto depois, né, na Bíblia. Vamos lá, a quinta referência, João, capítulo 20, versículos 19 até 24. Aqui apareceu para os 10 discípulos, né? Judas já tinha morrido e Tomé estava ausente, né? Então aí fala, né? Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiveres, serão-lhes retidos. Aí fala, agora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, para mostrar que nessa parte Tomé não estava. Outra passagem interessante aqui, para a gente refletir também, né? Jesus morreu e aí fala que o quê? Olha, o pessoal se trancou numa casa, falou assim, olha, já mataram Jesus, imagina a gente, né? Mataram o mestre, imagina a gente que é só seguidor. E ali eles se fecharam numa casa e falaram assim, não, vamos ficar aqui escondidos porque os judeus vão perseguir a gente. Por que eu quero que a gente lembre dessa passagem? Porque depois a gente falar que uma das formas que as pessoas refutam o evangelho é falar que as pessoas mentiram. Não, eles mentiram, roubaram o corpo e falaram que Jesus ressuscitou. Não é verdade isso. Aí quando a gente começa a pensar apenas por um raciocínio lógico, né? Nem se a gente for entrar pela perspectiva do Espírito Santo. Se eles já estão morrendo de medo dos judeus, porque sabem que se acontecer alguma coisa, os judeus vão perseguir e vão matar. Não, mas assim, sabe o que a gente deve fazer? Vamos lá, roubar um corpo e falar para todo mundo que Jesus está vivo ainda, para continuar a perseguição. Racionalmente isso não faz sentido. Porque aqui tem um versículo que nos mostra, eles estavam com medo dos judeus. Esses aqui são os 12, os 10 na verdade, né? Não é só um seguidor que ouviu Jesus uma vez, esses são aqueles que caminharam com Cristo. E mesmo eles ouvindo, eles se fecharam no lugar e estavam com medo porque sabiam que a perseguição já tinha começado. Esse dos judeus, né? A perseguição dos romanos começa um pouquinho mais tarde, a gente vai falar sobre isso também. Então aqui, né, a quinta passagem que a gente vê Jesus aparecendo depois de ter ressuscitado, foi dessa parte. A sexta referência é quando ele aparece de novo os discípulos, mas agora Tomé está presente. Marcos 16, versículos 14 até 18.
Isso também está só para vocês guardarem também, está em Lucas 24, versículos 33 a 40, e está também em João 20, versículos 26 a 28. Mas em Marcos 16, capítulo 14 a 18, diz assim: finalmente apareceu aos 11, agora, né, menos Judas, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, já apareci para Maria Madalena, já apareci para outras pessoas. Eles chegaram para vocês e falaram assim: Jesus ressuscitou, e vocês falaram assim: isso aí. Você acha que Jesus ia voltar a aparecer para você? Eu que sou discípulo, né? Eu que sou um dos 12, estou aqui inventando um pouco, né? Mas talvez a pessoa fale assim: não pode ser verdade. Ou talvez do outro lado, né? Olha, não faz isso comigo. Eu já estou com o coração destruído aqui, que eu vi o mestre sendo morto. E agora você me vem falar isso, não faz isso. Por favor, que eu não aguento eu não aguento isso, criar esperança de novo sabendo que, tipo, depois para ser mentira. Mas aí Jesus chega e a primeira coisa que ele fala assim: vocês foram incrédulos. Por quê? Porque vocês não acreditaram na voz da Maria ou na voz da Salomé e tudo mais? Não. Porque vocês não acreditaram no que eu falei. Eu falei que eu ia ressuscitar. Certo? Então, continuando. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é isso, ele fala assim: Jesus chega, e a primeira coisa que ele fala para eles é o seguinte: vai. Tipo, ele entra num lugar fechado e fala: sai, agora vai e vai fazer o que eu falei para vocês fazerem. Então essa é a primeira ordenança de Cristo. Mas de novo, Jesus apareceu mais uma vez agora para os 11. Sétima referência: quando Jesus apareceu para os discípulos lá no Mar da Galileia. João, capítulo 21. Isso está em todo o capítulo 21 praticamente, do capítulo 1 até o versículo 23. Mas para lembrar de novo, não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Pedro, que ele não estava sozinho, estava com outros discípulos também. Quando ele vê que Jesus morreu, e principalmente ele, por ter negado a Cristo, o que ele faz? Vou voltar a pescar, né? Porque é isso que eu sou, né? Jesus falou que ia ser pescador de homens, mas pelo jeito não era para mim não. Acho que eu vou voltar a ser pescador de peixe, que faz mais sentido. E ali Jesus mostra a graça dele o quê? Meio que repetindo aquilo que aconteceu na primeira vez que ele chamou Pedro. Pedro sobe lá, tá com João, né? Tentou pescar a noite inteira, não deu certo, e ele tá lá, né? Mexendo no fogo lá na praia, né? Aí ele falou: filhos, tem um peixe aí, pescaram alguma coisa para comer? A gente pescou a noite inteira e não achou. Olha, pesca daquele outro lado. Aí imagina, ele deve ter os dois, vixe. Olha, ele falou igual os anos de será? Não, vamos lá, jogou. Na hora que jogou e pegaram o peixe, é o mestre. E aí fala que Pedro se joga do mar e corre e chega em Jesus. E fala que é interessante que ele não reconhece Jesus logo de cara. Então ali acontece essa discussão, né? E Jesus meio que renova o propósito de Pedro. Então ele fala: ó, você me ama, né? 3 vezes ele ama e nega e fala assim: ó, cuida das minhas ovelhas. E aí naquele momento, né? Jesus aparece ali de novo, depois de ressurreto, e ali ele renova a aliança com Pedro. Por que isso é importante para a gente como cristão de novo? Porque Jesus mostra para a gente o seguinte: o propósito de Deus para as nossas vidas não acaba quando a gente acha que tem que desistir. Quando ele declara que acabou, é aí que ele fala: agora a sua função está completa. Estava falando que eu estava lendo um livro essa semana de um autor, e ele falou o seguinte: existe uma forma infalível de você ver que o propósito de Deus na sua vida não está completo ainda. Você está vivo. Se você está vivo, o propósito de Deus é que está em andamento na sua vida. E ali acho que para Pedro foi mais ou menos dessa forma. Ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, então, a gente andou esses 3 anos, você fez um monte de coisa, andou aí, fez milagres, expulsou o demônio e tudo mais. Você me negou, sim, mas eu estou aqui para falar: olha, o que eu prometi para você lá, que você é a pedra e que vai ser baseada a igreja, a minha palavra não volta atrás. E ali, logo depois a gente entra para Atos e está lá Pedro pregando para 3 mil pessoas e ganhando almas, né? Ganhando 3 mil pessoas de uma vez para Jesus com uma pregação. Então ali é o que acontece. Por que para a gente isso é importante? A ressurreição de Cristo, né? A esperança que existe na vida de Cristo é aquilo que nos traz e fala: olha, o propósito que eu tenho na vida de vocês é até eu dizer que acabou. Não é até você achar que já foi o suficiente. 8ª referência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Né? E aí fala: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Isso foi quando foi escrito Coríntios, mas alguns já dormiram também. Né? Então está falando, mais uma vez, uma referência mostrando que Jesus foi visto, nesse caso, por mais de 500 pessoas.
A nona referência, 1 Coríntios, capítulo 15, agora no versículo 7, versículo seguinte, que fala, depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos, né? Aqui a gente não tem os detalhes de como foi esse encontro, mas mostra que também Jesus apareceu, né, para Tiago e para os outros apóstolos. E aí a última referência que eu quero trazer aqui está em... vamos ver, tem 3 lugares, na verdade. Tem Marcos, Lucas e Atos, mas assim, em Marcos 16, 19, que eu acho que é mais curto, né? Que fala, ora o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E em Atos, capítulo 1, de 4 a 10, a gente vê isso também, né? Fala que Jesus está ali presente com eles, fala alguma coisa, e aí fala que Jesus sobe aos céus, né? Que é a Assunção, no caso. E aí, enquanto eles estão olhando para o céu, o anjo fala assim, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que estava aqui subiu, ele voltará, né, para buscar. Então ali acontece essa confirmação. Então, a gente viu agora 10 referências ou 10 passagens bíblicas mostrando Jesus aparecendo vivo para os discípulos, para os seguidores, para as pessoas após a sua ressurreição. Por que a gente está fazendo isso? De novo, para nós que acreditamos em Cristo, somos da fé cristã, a nossa base, né? Nosso conhecimento vem da palavra de Deus, que é isso. Então a gente precisa estar bem versado onde a Bíblia reforça e nos diz que Jesus Cristo ressuscitou. Aqui estão as testemunhas de pessoas que são as pessoas que escreveram boa parte do nosso Novo Testamento, que continua sendo os ensinamentos que nós vivemos e aprendemos. Então, se o testemunho deles é verdadeiro, eles viram e tiveram essa convivência com Cristo, isso também, de certa forma, reforça a nossa fé e é um símbolo, né, que a ressurreição é um dos cumprimentos da promessa de Cristo. Onde que a gente olha também, né, nessas ocasiões, né, se a gente for dar uma olhada, ela fala assim, tá bom, mas olha, a pessoa viu Jesus apareceu do nada, como que foi isso, né? A gente vê em alguns versículos que mostra que Jesus tinha ressuscitado de verdade, como? Vamos dar uma olhada em algumas referências aqui. Mateus 28, versículo 9. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Abraçaram os pés significa tocaram Jesus. Ou seja, não era só um espírito, um espectro, né, que estava andando ali, uma imagem, né, uma alucinação, não. Elas tocaram os pés de Jesus. Lucas 24, 39. Né? De novo, agora é Jesus falando. Lucas 24, versículo 39, ele fala, vede as minhas mãos, vede os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está deixando isso claro por quê? Porque tem muita gente, inclusive são algumas das heresias que começam a aparecer no primeiro e no segundo século, falando o seguinte, não. Jesus, ele era Deus, Jesus não ia morrer. Ele não morreu, ele simplesmente desencarnou e virou. E aí ele apareceu em forma de espírito. Então Jesus meio que fala assim, olha, encosta, sou eu mesmo. Então Jesus, de certa forma, já sabendo que esse tipo de questionamento apareceria centenas de anos depois, ele fala assim, deixa eu deixar a evidência clara aqui, ok? Pode encostar, pode tocar, sou eu mesmo. João 20, 27, aí para Tomé, né? Tomé só depois eu falo assim, Tomé, coloca a tua mão aqui, ó, nas minhas mãos. Ou seja, né, cutuca aqui a minha ferida, põe a mão aqui do meu lado, né? Chega a tua mão e põe do meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Ou seja, de novo, encosta em mim aqui para você ver que sou eu mesmo. Porque essa é a questão também, falam muito de Tomé, né? Tomé é o incrédulo, né? Tomé que não acredita. Eu falo, gente, se ele se botasse no lugar de Tomé, e talvez Tomé era o que mais sentiu, falou assim, você não faz ideia como eu fiquei triste quando Jesus foi, eu não quero acreditar que é Jesus. Até eu encostar nele eu não vou acreditar, porque eu não vou aceitar isso no meu coração até eu ter certeza. E aí ele falou assim, creia, seja crente. Mais uma defesa que uma incredulidade. É um pouco de cada, né? Porque assim, a incredulidade não estava lá, tanto que Jesus corrige isso, fala assim, você tem que crer, seja crente, você está sendo incrédulo. Mas tem que entender que às vezes a nossa incredulidade não é só porque a gente é arrogante, a gente se acha, a gente acha que entende as coisas. Às vezes é isso. Às vezes a gente tem aquela visão do tipo assim, eu com o meu intelecto, eu que já fiz tanto, já estudei tanto, eu consigo entender as coisas sozinho, eu não preciso dessa revelação que você está falando. Às vezes acontece, nós como seres humanos a gente faz isso. Eu não sei nem se é uma pessoa muito estudada, às vezes a pessoa só porque fala assim, não, eu sou matuto, já sei disso, isso aí não funciona. Essa é uma forma que a gente é incrédulo, é motivado porque a gente acha que nós mesmos conseguimos resolver sem Deus. Mas tem o outro lado,
Que às vezes a incredulidade ela surge da dor. A incredulidade ela surge do sofrimento. A palavra diz, né, que a esperança adiada, né, é doença para os ossos, né? Enfraquece os ossos. Ou seja, a pessoa que está passando por um período, que está muito tempo passando por uma batalha, uma luta, chega uma hora que talvez ela acaba sendo acometida de incredulidade. Mas quando Jesus chega e fala para ele, Jesus não fala assim, olha, vamos voltar aqui, falar de novo, vamos fazer todo o seu curso de teologia de novo, vamos ler a Bíblia mais uma vez. Não, ele fala o seguinte, ó, vem aqui. Seja crente. E é o suficiente para tu ver. Pô, não precisa falar mais nada, Senhor, é isso aí. Para Pedro ele fala a mesma coisa. Ele só fala assim, ó, joga do outro lado. É um mestre. Por quê? Porque você já conhece Jesus. Quando a dor vem pela incredulidade, a pessoa não precisa de muito para voltar para o caminho. Ela só precisa falar assim, não, Jesus está aqui ainda. E é isso que ele fala. Lucas 24, agora versículos 42 e 43. Eu falo aqui, né? Quando a Bíblia fala que cada versículo, cada passagem bíblica serve para o ensinamento, né? Dos nossos ensinamentos, ele fala lá em Timóteo. Eu falo que esse é um dos versículos que nos mostra isso também. Então, né, eles lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel que ele tomou e comeu diante deles. De novo, Jesus mostrando que, olha, sou gente, estou aqui, ó, comendo peixe, comendo um pouco de mel, estou com vocês. Eu não sou, de novo, não é ilusão da sua cabeça, não é só um espectro, um espírito aparecendo. Eu sou ressurreto em corpo também, físico também, a ressurreição é do corpo físico, né? E a última referência, João, capítulo 21, vamos ler os versículos 12 e 13, né? É a mesma coisa, né? Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles já sabiam que era o Senhor. E essa é a passagem que a gente está falando lá de Pedro, né? Chegou Jesus, tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente ao peixe. Mesma coisa. Atuações físicas para mostrar que a ressurreição de Cristo não é simplesmente uma atuação, né? Então, o que ele está falando? Não simplesmente Jesus falou que ele ia ressuscitar, né? Ele já estava antevendo que isso era alguma coisa que ia acontecer. Ele também deu ampla oportunidade para os discípulos e aqueles que o seguiam ter a oportunidade de vê-lo como gente, corpo, não só espírito. Então, para comprovar que a ressurreição física dele era um fato. Então, é assim que a Bíblia reforça a nossa base para mostrar que Cristo ressuscitou, porque nós vemos as testemunhas daqueles que ensinam a nossa fé e também o testemunho deles que não simplesmente foi uma ressurreição da nossa mente, do nosso coração, um sentimento gostoso, não. Ele ressuscitou de verdade. Se a gente continuar nessa linha de referência, a gente pode falar também, né? A gente não precisa entrar em detalhe, mas também quando Cristo aparece para Saulo, né? Depois Paulo em Damasco, né? Que também é uma outra referência que mostra Jesus aparecendo para alguém ressuscitado. E nesse caso, já depois que ele subiu ao céu, né? Ele de novo aparece para Paulo, né? Então ele fala, né? Isso aí está lá em Atos 9, entre os versículos 3 e 9, depois no versículo 17, a gente não vai ler tudo agora, né? Mas eu quero só ler o 1 Coríntios 9, 1, que é de novo Paulo falando disso, que é quando ele fala assim, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, né? Então ele está falando assim, eu também vi Jesus, né? Eu também tive a oportunidade de ver Jesus, não só ver na minha mente, mas eu vi Jesus mesmo, ressurreto, né? Outra passagem interessante para a gente entender é em Atos, capítulo 1, versículo 3, que acho que aí se a gente ler esse versículo, a gente também consegue inferir uma outra coisa, que é o seguinte, fala assim, olha, Jesus, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto deles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando ele fala assim, visto por ele por esse espaço de 40 dias, a gente não sabe quantas outras aparições ou quantos outros relatos tem de que Cristo, o que ele fez nesses 40 dias. Então, a gente tem aqui 10 que a gente leu agora na palavra, 11 se você contar Paulo, mas e todas as outras que aconteceram que na verdade não foram escritas ou não foram relatadas em algum lugar. Então, durante esses 40 dias, Jesus fez questão de caminhar, e aí como ele fala, com muitas e infalíveis provas, né, que ele está vivo e está caminhando, por todos. Tá bom, Luiz, mas você está falando que é muitas infalíveis provas. Onde que isso está agora na ciência, na história? Segura que a gente vai chegar nessa parte. A outra parte que eu quero mencionar sobre... Na Bíblia, né? A gente falou agora do Novo Testamento. A gente falou Jesus dizendo, eu vou morrer e ressuscitar. A gente viu o testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto.
Agora eu quero pegar umas 3, 4 referências no Antigo Testamento que não necessariamente falam da ressurreição de Cristo, né? 2 delas falam, a gente não vai nem entrar em Salmos, porque em Salmos tem mais, mas também exemplos de que a ressurreição acontecia no Antigo Testamento. E por que isso é importante? Bom, se você fosse duvidar de Jesus por algum motivo, talvez teria que ser por um motivo que você não viu história antes sobre isso. Mas a ressurreição já tinha acontecido antes. Então a gente começa a conectar os pontos e entender que há um motivo por que existe esse ataque na compreensão de que Jesus ressuscitou. Existe uma importância nesse fato, né? Mas vamos ver, olha, Isaías 26, 19. Né? A Isaías 26, 19, não falando apenas da ressurreição de Cristo, mas da ressurreição dos mortos, né? É a esperança para nós também, né? Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ou seja, falando sobre a ressurreição dos mortos. Em Daniel 12, versículo 2, né? Daniel 12, versículo 2, a gente vê escrito, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, ele já está falando justamente do nosso fim, né? Na verdade, o fim de todas as pessoas que seguem a Deus, né? Eu não vou ler as referências, mas aqui, ó, 1 Reis 17 a 21, você pode ver lá, que é quando Elias ressuscita, né? O menino, né? Então tem uma ressurreição pela voz de Elias, e depois nós temos 2 referências de ressurreição por Eliseu, né? Eliseu na casa da viúva, né? Que a gente fala, né? Não. Eliseu na casa da... Não, Sarepta é de Elias. Estou confundindo aqui, irmãos, perdão. Mas tá aqui no Eliseu, na verdade, é daquela moça que fez a casa para ele, certo? Então, a viúva de Sarepta é de Elias, e Eliseu, quando ele volta ali, a moça, né, tipo, o filho dela morre, e ela fala assim, ó, vira pro servo e fala assim, ó, chama lá o profeta lá, porque o menino morreu. Então, Eliseu chega lá, ora, né, sobre ele, e o menino ressuscita. Isso em 2 Reis, capítulo 4, né, versículo 32, e em 2 Reis, capítulo 13, a gente vê que quando Eliseu morreu, foi enterrado, né? Fala que a cova dele estava aberta lá, os ossos expostos, e um soldado que estava passando, né? Que tinha morto, ele falou assim, vamos jogar nessa sepultura também. Quando jogou o soldado morto, encostou nos ossos de Eliseu e foi ressuscitado. Só algumas referências, a gente for voltar na Bíblia, a gente fala de vários casos, a gente não falou também de Lázaro, a gente não falou do filho da viúva que Jesus ressuscitou, da Talita, né? Da filha de Jairo. São muitos os exemplos que a gente já vê acontecendo no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, mostrando que a ressurreição era, não vou falar que é algo comum, mas era algo que o pessoal já tinha contemplado. No tempo de Jesus e principalmente. Né? Jesus ali, pelo menos 3 pessoas que foram relatadas que Jesus ressuscitou dos mortos. Então você fala, bom, né? Não é que você vai falar que isso é uma coisa normal, porque não é. Ou não é uma coisa frequente, por assim dizer. Mas não deveria ser alguma coisa muito... Né? A pessoa pode negar que Jesus, sei lá, que morreu, por exemplo. Não, Jesus não pode ter morrido. Ele não é o Filho de Deus. Jesus não pode morrer. Que é justamente o que o Islã fala. O Islã fala isso de Jesus. Na crença própria deles, eles queriam mais, de certa forma, pela forma que você está colocando, eles queriam mais em que o Mar Vermelho tinha sido aberto e o povo passou e tudo mais, de toda a história do Êxodo, do que um cidadão outro foi ressuscitado em dado momento da história. Então, é que assim, o que eu acho, por exemplo, isso é um ótimo ponto. Por quê? Porque talvez tinha muita gente naquele povo que achava que aquelas histórias eram meio que assim, é um embelezamento da história. Não foi assim que aconteceu. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso acontecer, mas se eu conversar com uma pessoa que se diz cristão, ó, acredita em Jesus, acredita em Deus, mas esse negócio de abrir o mar... Né? E é justamente isso que eu falo assim, mas você acredita que Jesus morreu, ressuscitou, que vai voltar? Acredito. Eu falo assim, você consegue acreditar que o Filho de Deus vem para a Terra, vive entre nós sem pecado, morre e ressurge e depois vai voltar para te buscar. Isso você consegue acreditar. Mas o mar abrir, aí já é muito a minha fé. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes a gente não conecta a fé como se fosse uma coisa só. Entendeu? Mas é um ponto bom. Talvez o povo daquela época tinha um povo que é criado na cultura, mas fala assim, eu sei que o pessoal falou que eu abri o mar, mas não sei se é verdade, né? Falaram lá que o tal de Elias estava fazendo um negócio lá e desceu o fogo do céu lá e consumiu, mas tinha uma torre de fogo que levava o povo no deserto. O pessoal talvez, né, de novo, na minha mente racional, eu consigo pensar que falaram isso para o pessoal ficar bem, né? Para o pessoal acreditar, mas isso não aconteceu de verdade. Talvez tinha lá um povo que era assim, talvez, né?
De novo, estou aplicando a nossa ótica do século XXI. Talvez lá não, o povo acreditava piamente, a gente está só discutindo aqui, mas nos dias de hoje o que acontece? A gente, muitas vezes, na nossa fé, a gente quer aplicar a nossa, de novo, como eu falei, a nossa lógica em cima da palavra e falar assim, olha, isso aqui dá para acreditar. Isso aqui já está além da minha lógica, então não pode ser verdade. É o que você falou. Posso acreditar em tudo isso, mas a ressurreição dos mortos aí já começa a ficar muito para minha cabeça. Mesmo tendo os profetas dele já tendo feito isso também. Né? Então, por que isso é importante? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a Bíblia nós vemos relatos indicando que a ressurreição não é apenas algo que alguém falou lá da cabeça, mas já estava sendo profetizado e acontecendo em todo o reino. O último ponto que eu quero falar sobre a ressurreição dentro da palavra, que esse foi um ponto que quando eu estava estudando o tema também é algo que está muito conectado com o que a gente tem aprendido tanto aqui na escola dominical como nos cursos de doutrina, que a ressurreição é um ato da Trindade, não é um ato simplesmente de um ou de outro. Então, olha, a gente vai ver algumas referências que mostram que, né, primeiro que é o ato de Deus Pai, isso a gente vê algumas referências, né? A gente vê Salmos 16, versículo 10, que é quando Davi falando de Deus, né? Fala, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em Atos 2, 24, fala de uma forma mais direta, né? Atos 2, 24 fala, ao qual Deus ressuscitou, soltando as ânsias da morte, pois que não era possível que fosse retido por ela. Em Atos 3, 15, né, no capítulo seguinte, a gente vê de novo falando, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Romanos 8, 11, né? Romanos 8, 11 também fala disso, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então fala, né? O Espírito daquele, já falando do Espírito Santo aqui, mas falando que é o Espírito de quem? De Deus. Daqueles que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Né? A gente vê aqui, Cristo falando dele mesmo, né? Quando ele fala em João 2,19, que a gente já leu, né? Fala assim, eu derrubarei, né, esse templo, em 3 dias o levantarei. Né? Em João 10,18, para reforçar, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então ele está falando, é a minha ação que gera tanto a morte como a ressurreição. E por último, em 1 Pedro 3,18, a gente vê a referência mostrando que é a atuação do Espírito Santo trabalhando que gera a ressurreição. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Mortificado na carne, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aqui é a palavra que usa para o Espírito. Né? Então a gente está, de novo, a gente não vai aprofundar muito, porque tem bastante coisa que pode explorar nisso, mas a gente só quer deixar na mente dos irmãos que não só a gente vê como se fosse uma questão da palavra, né? Em toda a Escritura, nos mostrando na Bíblia, nos indicando a veracidade, como a ressurreição é importante, mas nós vemos também a atuação a atuação da Trindade no processo da ressurreição, trazendo de volta isso realmente como se fosse um tópico de extrema importância, né? Quando a gente vê que criamos o homem à nossa imagem, né, que começa no Gênesis, mas a atuação da Trindade dessa forma. A gente viu isso da mesma forma quando fala do Espírito Santo no batismo de Cristo, né? Cristo batizado, a voz de Deus Pai e a pomba como a representação do Espírito Santo está junto, ou seja, momentos cruciais da nossa fé em que a Trindade se manifesta as 3 pessoas para mostrar a sua ação direta. Tá? Alguma pergunta nessa parte? Agora a gente falou da Bíblia. Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, se a gente for parar para olhar para isso, a gente entende o seguinte, na palavra de Deus, se você é um cristão e você busca na palavra, existe em você a convicção de que Jesus Cristo ressuscitou. Ah, mas ainda não tenho tanta certeza. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Porque, de novo, o Espírito Santo tem que trabalhar isso na gente. E o motivo porque muitas vezes essa dúvida pode existir, obviamente que existe a questão da fé sendo formada, mas é porque entra um pouco, né, na visão do que? A visão secular, a visão do mundo em relação à ressurreição de Cristo. Aqui eu acho importante a gente fazer uma divisão de novo, tudo que aconteceu antes do Iluminismo, né? Século XVI, XVII aqui na Europa, tudo que aconteceu antes, que era outra mentalidade, outra forma de pensar e tudo mais, e tudo que aconteceu no Iluminismo, Renascentismo para frente. Então a gente tem que fazer essa separação porque o pensamento muda. Nós somos daqui para frente. Então para a gente ser racional, questionar tudo mais, é uma coisa muito padrão para a nossa sociedade. Até o século XVI e XVII, isso era meio que assim, não, existe Deus e existe outras coisas, não tem problema, a gente não precisa ficar escolhendo
criou-se na sociedade, principalmente moderna e pós-moderna, o quê? Não, ciência e fé não se misturam. E aí você conversa com vários cientistas, os cientistas de alto escalão, todos eles têm alguma fé. Aí você fala, peraí, alguém está falando uma coisa errada pra gente, certo? Mas a visão secular, né, quando a gente pega de novo, quando a gente olha os estudiosos da história e tudo mais, tem 3 fatos sobre Cristo, né, que eles falam que são os fatos que todos os estudiosos concordam, independente de fé. Né? Primeira coisa que eles concordam é que, historicamente, existiu Jesus, era uma figura histórica, que existiu naquele período, né, do 1º século, e morava naquela região da Judéia. Ou seja, existem provas e relatos de outros historiadores e tudo mais que são críveis, que falam assim, sim, esse tal de Jesus, como uma figura histórica, existiu nessa época. Isso não é contestado nem pelos... Se você for pegar o Richard Dawkins, os caras mais ateus, aquele que fala que é o ateu mais ferrenho, que odeia Deus com todas as suas forças, nem eles vão falar, não, Jesus existiu, é uma figura histórica. Ou seja, isso é uma coisa que, tanto do lado do mundo como do nosso lado, pela nossa fé, Jesus existiu. Segundo ponto que também não é contestado. Esse Jesus que existiu nessa época morreu numa cruz. Ele foi crucificado. Os relatos da época dizem, sim, existiu um Jesus e ele morreu numa cruz. De novo, se você for perguntar para qualquer um que é, de novo, um historiador honesto ou um cientista que é honesto, que não acredita em Deus, mas que acredita em ler os relatos históricos e de estudiosos, não, isso aí eu não posso negar porque tem evidência que prova que Jesus, esse Jesus que viveu nessa época morreu numa cruz. A terceira evidência científica que tem não é que Jesus ressuscitou, mas são os relatos dos seus seguidores, que todos eles que eles relataram naquela época, todos eles falaram que Jesus ressuscitou. Todos. Ah, mas aí você vai falar isso que não é que ninguém foi lá e pegou, tirou uma foto de Jesus, alguma coisa, não tem como. Como que eu vou provar que Jesus ressuscitou? Por que o testemunho dessas pessoas que eram seus seguidores era tão importante para comprovar que Jesus de fato ressuscitou? 2 motivos. Primeiro, porque história é assim que a gente prova as coisas. De novo, se alguém virar aqui para mim e falar assim, você duvida que existiu Sócrates, o filósofo? Ninguém vai falar assim, ah, existiu, né? Eu vi na história, Sócrates, o pessoal fala o método socrático, né? Tudo que eu sei é o que nada sei. Você vê esse pessoal falando isso, por quê? Ninguém questiona a existência de Sócrates. Mas Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo e não tem nada que Sócrates escreveu que existe. Não tem nenhum documento desse cara. A única prova da existência de Sócrates é que o Platão, que era discípulo dele, escreveu sobre ele. Mas ninguém questiona Sócrates. Agora, Jesus, que você não simplesmente tem um cara que escreveu, mas uma miríade de pessoas que seguiram e falaram do testemunho verdadeiro, inclusive historiadores da época falando sobre Jesus, falando dessas pessoas que falaram que Jesus ressuscitou. Não, acho que Jesus não existiu, não. Então você começa a perceber, olha, pela sua lógica, quando você está conversando com uma pessoa que não é uma pessoa cristã, você fala assim, olha, eu quero falar pela sua lógica. De novo, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como que vai falar que é a palavra de Deus, sendo que passou por tantas mudanças e tantas alterações e tantas traduções? De novo, a gente pode voltar para esses escritos históricos. Escritos históricos, da época da Grécia, da época de Roma, tudo mais. Às vezes você tem 1, 2 cópias, nada mais do que isso. Da Bíblia você tem centenas de cópias fiéis do que foi os manuscritos da Bíblia. Então, de novo, quando a gente entra pela perspectiva racional, pela perspectiva da ciência, como o pessoal, né, comprova historicamente os fatos e as questões históricas, o cristianismo é difícil você refutar. Você pode refutar a doutrina, porque você não tem fé nisso, aí é uma outra questão. Mas você não pode refutar que isso foi escrito. Você não pode refutar que o texto que a gente está lendo aqui é a tradução direta e fidedigna do texto original que veio. Então, assim, a gente tem que discutir 2 coisas. Você, vamos supor, estou conversando com uma pessoa que não acredita em Deus ou não é cristã. Falou, olha, eu não posso discutir com você doutrina, ou fé, ou espírito, porque isso é uma coisa que é da minha fé. Se você quiser ouvir sobre isso, eu posso falar, mas eu não vou te convencer disso porque não sou eu que convenço de nada, né? O Espírito Santo tem que trabalhar. Mas se você quiser discutir sobre veracidade do texto, ou a prova de que isso aconteceu, pelas réguas ou pelas regras determinadas pelos próprios cientistas, o cristianismo é uma religião que está baseada num texto fidedigno.
voltando para a questão, os discípulos falavam isso, então essa era a forma como, né, os discípulos, seguidores, as pessoas que viram talvez Jesus naqueles 40 dias, deram testemunho. Mas por que não só porque é a forma como a história retrata, mas pelo segundo motivo. Os discípulos estavam sendo ameaçados de morte quando eles pegaram e começaram a falar, Jesus ressuscitou. A gente vê isso em Atos falando assim, ó, Paulo e Silas, vai lá, dá-lhe a chibatada neles e fala assim, ó, não prega mais esse Deus aí. Pedro, não prega mais esse Deus aí, pode parar de falar de Jesus. A gente vê exemplos claros que é o seguinte, olha, falar de Jesus não era uma coisa tipo assim, eu sou um popstar. Não, eu sou cristão, que às vezes, infelizmente, a gente vê alguns aí, né? Hoje em dia o pessoal acha que é pastor, super pastor, tá aí, né, no meio dos políticos, acha que é uma estrela de Hollywood, quase. Isso daí não tem nada mais distante do evangelho do que isso. Desde o começo, a pessoa que falou, eu sigo a Cristo, você está sendo perseguido, está sendo ameaçado de morte. E o que acontecia naquela época, os judeus vinham e falavam para eles, ó, nega o que você falou, que foi o que falaram com Jesus. Você nega que você é o rei dos judeus, você nega que você falou isso? Era essa que é a justiça que fazia. Você que é aí, ó, seguidor de Pedro, você que falou que Jesus ressuscitou, nega isso. Para de falar isso. Ele fala assim, olha, não posso parar, porque eu sei que essa é a verdade, eu vi Jesus. Então, por esses dois motivos, o testemunho dos seguidores de Cristo, né, inclusive as referências históricas que falam que Jesus ressuscitou, também se torna evidência histórica para isso. Isso é prova suficiente para uma pessoa racionalmente pensar e falar Jesus ressuscitou? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Não posso falar aqui, falei isso, agora ninguém questiona mais. 100% todo mundo acreditou. Não é assim que funciona. Até porque, de novo, a gente pode entrar nos mesmos questionamentos para todas as figuras históricas que a gente tem por aí. Dom Pedro I, Dom Pedro II. A gente está falando de todos esses casos. Onde que está a prova que essas pessoas existiram? Porque essa é a questão, né? O pessoal fala que cientificamente não faz sentido. Ninguém prova cientificamente a história. Ontem estava vendo uma reportagem um garoto, ele é físico, um grande ateu, né? E eles estavam entrando nessa questão e esse ateu perguntou para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse que sim, e perguntou o porquê. Ele assim, a explicação ela é fé. Ele assim, por exemplo, para a ciência, para que a gente venha acreditar na ciência, apesar de ter muitas coisas que é comprovada, a gente precisa de fé, mas uma fé pequena. Agora, para Deus, tem que ser uma fé, só que tem que ser uma fé maior. Ele assim, por exemplo, eu creio que 2 mais 2 é 4, mas quem prova por que 2 mais 2 é 4? Da mesma forma que o microfone, ele gera uma onda que vai até a caixa de som, a mesa de som. Né? A gente consegue explicar se a gente corta essa linha de contato, ele se torna em moléculas. Isso a ciência não consegue explicar. Mas a gente crê por quê? Porque a gente tem a fé. Ele assim, então, eu acreditando em Deus, fora outros motivos, eu resolvo muitos problemas. Da mesma forma que a ciência resolve problemas com teoria, a minha fé ela resolve muitas explicações dos problemas do que acredita em Deus em coisas maiores. O que eu acredito nisso, na verdade, é o seguinte: a ciência ela é sujeita à verdade de Deus. Então, se a ciência consegue provar que algo é fato, a ciência provou que a molécula, tipo, a onda de som vai, bate, volta e ouve. Isso aí é ciência acústica, ninguém está discutindo. Você não pode chegar e falar assim, não, mas na Bíblia está escrito que você ouve só com a sua alma. Calma. Toda ciência que busca a verdade está sujeita a Deus. Deus é a verdade. Ele não é ameaçado. Quando o ser humano descobre alguma coisa da criação, é como se Deus falando assim, é mais um segredo de como criei esse mundo que você está entendendo. Então o que acontece? De novo, a pessoa ela começa a ficar toda tipo assim, nossa, olha o que eu descobri, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo daquilo. Ele falou assim, tá, mas tipo, para isso existir, como você falou, eu consigo explicar o quê, mas o porquê. E é por isso que a maioria desses cientistas falam, tem que existir uma inteligência superior. O 2 mais 2 igual a 4 é isso. O pessoal falou assim, tá bom, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, eu conto e eu entendo, mas por que isso é dessa forma? Existe uma inteligência... Deus quer assim. Se a gente for falar assim, é porque Deus quer assim, mas existe uma inteligência acima que determina isso. A gente falou sobre isso também na questão do problema do mal, umas aulas atrás. A gente entender o que é o bem e o mal, essa definição do que é bem e mal, ela está acima da gente.
Ela não se aplica só, né? O mundo quer falar hoje que é definição individual. Você decide, eu decido, você decide. Agora, para você ter um critério, para basear, fala assim, não, mas isso aqui é errado. Mas baseado no quê? Mas o problema é que existem milhares de evidências, não é? Não existe uma, nem duas, nem três provas. Existem milhares. Milhares. Por isso não... De algum lado há de tapar, não é? Então, essa é exatamente isso. Então, por exemplo, de acordo com a quantidade de provas, você vai ficando com mais certeza Existem disso. milhares de um lado. Das evidências. Por exemplo. Então, assim, né, a gente está falando sobre essa questão da perspectiva secular. Um outro ponto que eu acho que é interessante também para falar é o seguinte. Eu estava lendo isso que é o historiador chama Rod, na verdade, que ele falou isso, que ele dizia assim, que o relato que existia lá em Mateus 28, 12 até 14, que é quando eles falam o seguinte, os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. E aí fala que eles roubaram o corpo de Jesus e deixaram a roupa dele dobrada aqui. Aí o pessoal fala assim, olha, de novo, se você perguntasse para alguém da época, fala assim, você já viu alguém que vai saquear uma tumba e fala assim, ó, vamos fazer assim, tem uns soldados aqui em volta, vamos fazer assim, vamos entrar lá, vamos tirar a roupa, que a roupa já de fino linho. Era a roupa cara, que foi, né, o José de Arimateia que foi. Vamos fazer assim, vamos tirar essa roupa, dobrar e colocar aqui e levar só o corpo embora. E o pessoal fala, olha, eu já vi muita gente que tira a roupa e deixa o corpo, porque a roupa que tem valor, o corpo fazer o que com aquilo? E o pessoal, se você perguntasse para alguém da época, o pessoal fala assim, olha, não faz muito sentido o que você está falando. Se tivesse levado tudo, ok, o cara queria levar tudo para falar que Jesus ressuscitou. Agora deixar só o corpo, o soldado ali fora, o soldado ouvindo, o cara, o corpo, tira as coisas e dobra, não sei o que, tipo. O pessoal inclusive fala disso, e tinha uma pedra gigante na frente, né? Fala assim, pô, tinha uma pedra gigante, não, ó, a gente estava aqui na frente, soldados aqui, romanos, vieram um bando de pescador aí que vieram do nada, tiraram essa pedra, tiraram a roupa do defunto, dobraram, colocaram bonitinho aqui, né? Porque tem que ser educado, né? E levaram o corpo embora e a gente acordou. Eles falam, olha, tem alguma coisa estranha nessa história. Para o pessoal da época, isso seria uma coisa assim, tipo, olha, não faz sentido o que você está falando. Mas às vezes quando você conversa com uma pessoa nos dias de hoje, a pessoa fala assim, não, definitivamente foi isso que aconteceu. Roubaram o corpo e falaram que Jesus ressuscitou. Isso faz sentido. Mas quando você para pensar na própria situação do que está acontecendo, você fala assim, olha, é possível que isso aconteça? Possibilidade existe. Mas é provável que isso tenha acontecido? Não. Porque, tipo, pela própria consciência não faz sentido, né? Então a gente vê, né, no passar do tempo, essas teorias que acabam perdendo o sentido, né? A gente falou dessa, como eu falei da questão de que eles espalharam, né? Que eu falo, tem um sketch de comédia aí que fala disso, que inclusive não é de nenhum cristão, né? Uma pessoa, são os humoristas do mundo que falaram, né? Que os discípulos se reuniram depois da morte de Jesus e falaram assim, ó, Jesus morreu. Aí um deles falou assim, ó, tive uma ideia. Vamos roubar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Nossa, que ideia genial! Vamos, e aí? E o que a gente vai ter com isso? Vamos ficar famoso, né? O pessoal vai gostar da gente? Melhor ainda, vamos perseguir e matar a gente, todos nós, todo mundo. Mas, peraí, você quer que eu vá lá, rouba um corpo, escondo, fala que Jesus ressuscitou só para eu sair e ser morto? Aí você fala, bom, para a pessoa fazer isso, vamos ser sinceros, se fosse uma ou duas pessoas, você fala assim, não, é um bando de louco aí que não sabe o que fazer. Mas quando você tem toda uma multidão, você vê a fé crescendo, você fala assim, não é possível, alguma coisa aconteceu aí para esse pessoal estar fazendo isso. Foi o que eu falei, aí os judeus começam a perseguir, chicotear e matar um monte de gente. Continuam acreditando em Cristo. Aí vem Nero, vem as perseguições, Domiciano, os imperadores de Roma. Mata, joga pro leão, mata não sei o que. Nega Jesus. Continua seguindo. Isso lá no século I, II. E a gente está aqui no século XXI, falando de um Jesus, um homem judeu, que morou na Judeia. E tem gente morrendo por ele. Gente que morre por ele, tipo, milhares de pessoas que ainda hoje morrem por esse Jesus. Estamos aqui 21 séculos depois. É um delírio coletivo, como algumas pessoas falam. Fala assim, a história tem muita evidência de coisas que aparecem e começam como um pensamento coletivo, mas na hora que ela é posta à prova ou perseguição, aquilo morre. Ah, não, deixa. A pessoa pode falar isso. Isso aconteceu, na verdade, em vários casos. A gente fala dos mártires cristãos, mas tem muitas pessoas que negaram a fé. Eu estudando a história do Japão, os portugueses chegaram no Japão lá em 1500,
E ali começou um movimento de evangelizar os japoneses. Que depois da metade do século XVI, o pessoal falou o seguinte, olha, aqui esse negócio não vai funcionar. O que eles faziam? Eles colocavam uma imagem de Jesus no chão, que os portugueses tinham trazido, e falavam, olha, sobe, pisa e nega. Aí você fala, o que um japonês, lá do outro lado do mundo, está fazendo exatamente a mesma coisa que o judeu fazia quando Jesus morreu? Ó, nega isso que você está falando. E naquela época fala que, se você for ver na história, centenas, se não milhares de mártires japoneses morreram lá em 1530 alguma coisa. Por quê? Eu não vou negar. Mas que fé é essa que surgiu em você, que faz você que está aqui, acabou de ouvir essa mensagem, você negar tudo, você morrer por causa de Jesus, vale a pena, irmão? Vale. Não, você é louco. Tá, tudo bem. De novo, 1, 2, 3 pessoas, tudo bem. Nós temos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje. Será que faz sentido isso? Você simplesmente falar assim, não, isso aí é só, como é que é o marxismo falava, é o ópio do povo, né? O pessoal não tem o que fazer, tem que botar uma religião e o pessoal ficar bem. Eu falo, faria sentido se o único motivo que você busca Cristo é para você fazer você se sentir bem. Como tem muita gente que faz. Não, eu vou lá porque, sabe, eu recebo uma oração, eu sinto bem. Ah, mas você está fazendo alguma coisa por Jesus? Não. Ah, não, se eu tiver que falar de Jesus, eu não falo porque, né, não vou incomodar os outros. Se você está vivendo assim, tem muita gente que faz isso. Tem muito cristão, ou pelo menos pessoas que se dizem cristão, que vivem dessa forma. E aí é essa pessoa e Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalhando. Mas e todas as outras que não, que falam o seguinte, olha, eu descobri aqui a verdade, eu preciso falar para todo mundo. Mas você vai morrer. Estava lendo recente na Nigéria, que no ano passado foram mais de 2.000 que foram mortos pelo Boko Haram, simplesmente pelo fato de ser crente. Cristão, na verdade. Invadindo faculdades, ou orfanatos, ou organizações cristãs e matando. Por quê? Não, porque são cristãos. Só por isso. Isso ainda acontece nos dias de hoje. E eu falei, a gente tem que ser cuidadoso porque a gente acha que isso está muito longe da gente. Mas não está. Não está. E eu acredito ainda que na nossa época de vida aqui, a gente vai começar a ouvir notícias aqui na Europa falando de gente assim, ó, o cara era cristão, foi morto ali em tal lugar. A gente vê pipocando de vez em quando, né? Ataque aqui, ataque ali. Mas eu acredito que a gente vai ver ainda durante, como se fosse uma perseguição organizada, às vezes até pelo próprio governo, de começar a falar, olha, esse negócio de fé cristã tem que morrer. Eu acredito que a gente vai ver isso como já aconteceu, né? Como já aconteceu antes, não é nada novo. A gente vai começar a ver esse movimento acontecendo. Por que isso é importante pra gente aqui que está na Europa? Porque a gente quer ficar aqui. Não, a Europa é o ápice do pensamento, da racionalidade, isso não vai acontecer na Europa. O Espírito tem gritado que a gente não pode ficar preso nisso. Mas por que a gente fala da fé da ressurreição de Cristo? Por que a gente tem falado disso? Porque a ressurreição de Cristo é a prova do testemunho dele. Ele estava falando agora do Islã, por exemplo. No Islã, se você olhar lá no Corão mesmo, fala, né, que o texto do Corão fala que Cristo não foi crucificado, Cristo não foi morto, né? Fala que ele foi arrebatado por Deus e Cristo não é o Filho de Deus, não é Deus, ele é um grande profeta. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque várias pessoas vão dizer o seguinte, mas eu acredito em Jesus. Jesus, grande mestre, um homem santo, mas ele era Deus. Ah não, aí não. Por que eu estou falando que isso é importante? Para a nossa fé, tudo aquilo, de novo, reforçando isso que eu não falei, isso eu vou falar de novo, tudo aquilo que diz que Jesus é menos do que ele é, já é anticristo. Não, mas ele está falando que Jesus é bom. Não importa. Ele está falando que Jesus é o Filho de Deus? Não. Ele está falando que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar? Não. Ele falou que ele é só um pensador e um mestre, anticristo. Ele não falou nada ruim de Cristo, mas ele não falou a verdade completa. E tudo que nega parcialmente quem Cristo é anticristo. A gente tem que ficar muito alerta com isso. Ah, não, mas ele é meu amigo, ele gosta de Jesus, não sei o quê. Tudo bem, mas a vida dele você não pode chegar e falar o seguinte, o que ele está falando está certo, não está certo. E a gente tem que ter uma postura muito séria em relação a isso. De novo, como eu falei, na minha visão, é isso que o Espírito tem falado, não só no meu coração, mas na igreja, na verdade. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais poder ficar em cima do muro. Que vai ser tudo bem você ser um cristão
sem se envolver em discussão, em polêmica. A gente vive nessa época que talvez ainda pode. Vai chegar uma época que não vai ser. Vai chegar e falar o seguinte, olha, ou você nega e não vive de acordo com Cristo, ou você não vai viver. E aí você vai ter que tomar uma escolha. E que o Espírito Santo possa nos dar a graça para saber que, de novo, da mesma forma que nós podemos morrer e o Espírito ressuscitou Cristo, nós também seremos ressurretos para a vida eterna. E se a gente nega essa parte da nossa fé, bom, a minha vida é preciosa, então eu tenho que me proteger. Não posso ir lá e falar de Jesus sabendo que eu vou morrer. Mas se você entende que a sua vida não é sua, primeiramente, porque é isso que o cristianismo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra diz que nós vivemos a morte dele para poder viver a vida dele. Então não é nada surpresa você chegar num ponto que fala o seguinte, nós vamos ter que morrer pelo Evangelho. Mas a certeza da ressurreição de Cristo também é a certeza para a nossa fé de que nós também fazemos parte disso. Amém? Amém. Vamos para a parte final da lição, então. Que é o que eu quis falar. A ressurreição, como de tudo isso que a gente falou agora, é a base da nossa fé e a razão da nossa esperança. Então vamos falar o seguinte, como eu falei antes, se alguém negar alguma parte de Cristo, é anticristo. Então vamos falar assim, ó, alguma base, se a gente for falar de alguns tópicos ou acontecimentos que não são negociáveis. Se você conversar com alguém que fala que é cristão e nega um desses pontos, tem que falar, olha, você não é cristão. Primeiro, o pecado entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. E lá Deus prometeu, a descendência da mulher, vai vir um que vai pisar a tua cabeça e vai trazer a remissão dos pecados. Lá tem uma promessa de Deus. Jesus Cristo, da Trindade, despiu-se da sua glória, não da sua divindade, importante, ele despiu da sua glória, nasceu como homem e viveu uma vida humana sem pecado até a morte. Segunda coisa. Terceira, durante seu ministério, Jesus caminhou, ensinou, realizou muitos sinais e maravilhas e cumpriu mais de 300 promessas feitas no Antigo Testamento. De novo, você vai na palavra, você vai ver que tem essa lista de 340 e algumas coisas. Foi preso injustamente, foi rejeitado pelo seu povo e enviado para uma morte de cruz. Torturado e morto na cruz, a sua morte gerou mudanças no templo e na natureza. O céu se escureceu, o véu do templo se rasgou, e quando a terra teve um terremoto, partiu montanhas e sepulturas foram abertas, e pessoas ressuscitaram. Isso fala da hora quando Jesus morreu. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e se apresentou aos seus discípulos durante esse período de 40 dias. Né? E no final dos 40 dias, ele ascendeu aos céus, né? Com um discurso que a gente viu lá em Atos 11, dizendo que não olhe para o céu, porque da mesma forma como ele foi, ele vai voltar e vai te buscar. Em João capítulo 14, versículo 2, 3, para não falar que foi só o anjo falando, em João capítulo 14, versículo 2, 3, é Jesus falando, né? Que ele fala. Sei que eu perdi isso aqui. Na casa de meu pai. Sim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-nos um lugar. Eu irei, e vou preparei, né, e vou buscá-los. Então para onde estiver seja vós também. O versículo anterior, desculpa, o versículo 2, né, eu vou preparar-vos um lugar e vou te buscar. Ou seja, Jesus mesmo já está falando. Eu vou para o céu, mas eu vou preparar um lugar e vou voltar e vou buscar. Jesus já estava falando e depois o anjo confirmou lá em Atos. E 10 dias depois que Jesus subiu, segundo a promessa que Jesus fez em Lucas 24, 49, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste. Né? Então, ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. 10 dias depois, os varões reunidos, desce o Espírito Santo e as pessoas recebem o revestimento de poder e ali começa a ascensão do cristianismo. Tudo isso que eu falei até agora, se em algum desses pontos alguém chega para você e fala assim, olha, Jesus, eu acredito em tudo isso, mas não acredito que isso. Alguma coisa na sua fé está faltando. Quando eu falo da ressurreição, a ressurreição é um desses pontos. Quando a gente nega que... E de novo, aí foi aquilo que eu tinha falado antes. Poxa, mas eu não consigo acreditar em ressurreição. Eu não consigo acreditar que Jesus morreu e venceu a morte. Eu não consigo acreditar em alguma coisa. Eu falo que em Marcos 9:24, né, ali tem uma oração que nós, mesmo na presença de Cristo, às vezes nós temos que fazer. Né? Fala do homem, né, com o filho enfermo, né, fala assim, né, e aí ele fala assim, eu acredito, né, eu creio, Senhor, em você, mas me ajuda na minha incredulidade. Essa é a oração que muitas vezes nós temos que fazer. De novo, foi aquilo que eu falei antes, incredulidade pode ser por vários motivos, pode ser você na sua razão, pode ser você na sua dor, mas o fato é que se existe incredulidade em nós temos que virar para Deus, para Jesus, e falar, Jesus, eu creio, mas me ajuda
nessas partes que ainda não consigo acreditar. Me ajuda na minha incredulidade. E da mesma forma como Jesus foi lá e respondeu o Pai, né, curando o menino, né, expulsando o demônio, muitas vezes é a resposta que ele dá pra gente, nos ajudando também a ter a nossa fé cada vez mais firmada na palavra dele. Certo? Então, ó, ressurreição, primeira coisa, testemunho público da libertação de Cristo. Ou seja, se ele morreu e ressuscitou, nós podemos ter fé e confiança que nós também não seremos mais limitados pela morte. Quando Cristo morre e ele vence a morte, né, porque Cristo ressuscitou e não morreu mais, né? Todas as outras pessoas que a gente falou aqui que ressuscitaram, viveram e depois morreram. Mas Cristo não, ele ressuscitou e não morreu mais. Ali ele mostrou, existe uma forma de que a morte é vencida. Nós não somos mais reféns da morte. Essa é a beleza da graça através da vida eterna. Jesus nos mostra como exemplo. Né? Quando a gente vê que Jesus ressuscita, isso mostra o quê? Que o Pai se agradou do sacrifício de Cristo. Como a gente estava falando antes. Porque é o que ele fala. Ele está lá no Getsemane e ele fala assim, né, fala chorando, ele suando gotas de sangue, e ele fala, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então quando ele vai lá e morre na cruz, e aí quando a gente vê lá em Filipenses 2 que fala que Deus se agradou e deu a ele um nome acima de todo nome, a ressurreição de Cristo nos mostra a aceitação do Pai pelo sacrifício de Cristo, o Filho. Então, e aí obviamente, foi aquilo que eu falei no começo, é a vitória sobre a morte, não só dele, mas a nossa também. Isso também muda a nossa forma de novo. Por que uma pessoa está disposta a falar assim, não, eu não nego Jesus, pode me matar? E de novo, não é que a pessoa morre, né, feliz, dançando, não é nada uma expressão física da felicidade. Às vezes a pessoa está com medo, mas o coração, ele descansa na esperança. Para mim é isso que a Bíblia fala, que é a fé que vai contra a esperança, ou a paz que excede o entendimento, é aquela pessoa que está a caminho para a morte, ela sabe que ela vai morrer, mas o coração dela tem certeza absoluta de que aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele vai também. E eu estarei com ele nos céus. Não se fala muito disso, às vezes, nas igrejas de hoje. O pessoal fala muito de bênção, fala muito de pensamento, 3 passos para atingir isso, 3 passos para atingir aquilo. Mas a maior esperança do cristão é que um dia, todos nós, seremos ressuscitados, transformados, estaremos com ele na glória. E isso a gente não pode perder o foco disso. Se o nosso coração para de ter saudade do céu, a gente começa a ficar preso nas coisas do mundo. Por isso que a ressurreição é importante, porque a ressurreição não é simplesmente ele morreu e ressuscitou. É ele falando assim, ó, a morte, a carne, o humano não me retém mais. E ele não tem que reter mais vocês. Certo? Qual que é a diferença entre o terrorista, que ele se mata dizendo que é por acreditar em Deus que ele está fazendo aquilo? E essa fé que você está falando, que tipo assim, eu vou morrer, eu acredito tanto em Deus que você pode me matar. Tá, vamos falar que é da mesma fé. Vamos supor que você tem um cristão que se diz, eu sou cristão terrorista, então eu vou lá e vou entrar numa mesquita e vou matar todo mundo. Eu sou cristão. Se eu faço isso, o momento que você faz isso, você está infringindo o fato que você faz. Você fala, eu sou cristão, eu posso ir lá e matar. Na nossa fé isso não é aceito. O Islã, sim, o Islã tem coisa da passagem do Islã que fala, você pode ir matar um infiel, não tem problema. Então na fé deles, ele não está desobedecendo a fé dele. Entendeu? Na fé dele está certo. Ele pode matar alguém que se diz infiel. No cristianismo, a gente não tem autorização de fazer nada disso. Na verdade, o cristianismo fala o seguinte, você tem que amar os seus inimigos, você tem que considerar os outros superiores a você, você tem que falar assim, você tem que morrer, você tem que perder a sua vida para ganhar a vida. Ou seja, o cristianismo é o completo oposto. No momento que você age de uma forma que é contra o cristianismo, você não pode falar que você é cristão. Então, isso que eu falo. Tem terrorista cristão? Talvez tenha. Os caras que vai, atira e mata, não sei o quê. Mas essas pessoas não estão vivendo baseado nos ensinamentos de Cristo. O que não é verdade em outras religiões. Certo? Agora, a pessoa que, no momento que chega, e tem uma passagem da Bíblia que fala assim, aquele que me confessar na presença dos homens, eu confessarei na presença do Pai. Mas aquele que me negar na presença dos homens, eu também o negarei na presença do Pai. Nós temos esse versículo nos dizendo. A essência do cristianismo é, você acredita, você não nega o que você crê. Você está aqui parado, alguém chega, põe uma arma na tua cabeça e fala assim, nega Jesus. Ai, mas meus filhos, minha família, não sei o quê. Nega Jesus. E a gente pode tentar falar, olha,
De novo, eu não estou falando isso de mim, gente, tá? Porque não sou eu o exemplo, eu nunca passei por isso e eu peço a Deus ter misericórdia, talvez não passar. E se passar, eu ter a coragem de fazer o que é o certo, que é o seguinte: mesmo que você me mate, porque a minha vida não está nas suas mãos, minha vida está na mão de Deus. Mesmo que você seja um instrumento para me matar, eu não levo a Cristo. A diferença é, uma coisa é motivado pela obediência e pela sua fé, acreditando nele e não na condição humana, você morre. Você não está indo lá de propósito, está deixando me matar aqui. Alguém chegou e fez isso. Agora, do outro lado, a pessoa que vai ativamente persegue, se mata, faz um ataque suicida, de novo, no cristianismo não tem embasamento para isso. Mas se a pessoa fizer isso dizendo, eu li em tal passagem isso, você não está vivendo de acordo com o cristianismo da forma correta. E tem uma diferença aqui. No islamismo, quando eles fazem isso, eles têm uma promessa que eles vão receber um galardão por matar os infiéis. Então, eu mato, eu recebo o galardão. Agora, o cristão já é ao contrário. Eu nego a mim mesmo para eu ter um galardão. Entendeu? Para o cristão, até se tiver um cristão terrorista, ele não é cristão. Não, a crença dele não está em Cristo. Porque Cristo ele foi como ovelha muda para o matador. Ele não abriu a boca, ele podia. Tanto que falaram, né? E se eu quisesse, eu mandava para me mandar 12 legiões já. Então, quer dizer, agora a diferença é essa. A pessoa a imagem do homem natural é sempre uma recompensa depois. Agora, o que o cristianismo ensina é eu matar o meu eu. Aí que tá diferente. Como resposta na recompensa que já foi dada. Né? Exatamente. Então, o cristianismo muitas vezes é muito inverso do que faz sentido na visão humana. É a mesma coisa, alguém virar para você e falar o seguinte: não, mas por que você vai para a igreja? Ah, não, porque eu sou cristã. Mas você está tentando fazer as coisas para acumular pontos para na hora que chegar lá Deus deixar você entrar? Não. Ele já abriu a porta já. Ué, mas peraí. Então você que tem que morrer. Não, ele morreu na cruz já por mim. Peraí, então. Você não tem que morrer, não tem que pagar preço. A porta para a entrada do céu já está aberta. Por que você tem que seguir a Cristo, então? É a forma da gente expressar a gratidão de um Deus que já fez por nós. Porque, de novo, a gente não vai entrar nesse ponto, mas sim, o sacrifício de Cristo, por que ele é diferente, a ressurreição de Cristo é diferente, é por quê? Porque é Ele. Aquele que foi pregado na cruz, mesmo que se você juntasse todos os humanos que existiram antes, agora e no futuro, e juntasse e morresse todos, não era o suficiente para chegar naquele que morreu na cruz por nós. E essa convicção que tem que estar aqui na gente, ó, de falar assim, não é ele só foi um cara que morreu, o próprio Deus falou, para que a eternidade vocês possam passar comigo também. Eu desço, eu mostro para vocês que é possível viver sem pecado. Ah, então quer dizer, então se outra pessoa viver a vida inteira sem pecar e morrer também serve? Quando essa pessoa morrer, ela abrir os túmulos e não sei o que, e ressuscitar e ir ao céu, você pode falar, serve. Senão é só uma pessoa santa que morreu. Né? Então, de novo, a ressurreição também é importante por quê? Porque ela autentica o que Cristo falou. Eu sou filho de Deus. Bom, ele falou, tudo que ele falou se tornou verdade. Isso também nos dá prova para que a gente consiga acreditar nas promessas do Evangelho e tudo aquilo que ele está falando. Ele de fato é o filho de Deus. Até o soldado lá falou. Ele falou que ia morrer e ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Mas por que isso nos dá esperança? Porque quando ele falou que foi preparar lugar e vai vir nos buscar, a gente não precisa ter mais dúvida de que isso vai acontecer ou não. Eu falo que a nossa vida, né, para quem gosta de seriado, a nossa vida tem um spoiler gigante no final. O final do nosso seriado já está resolvido. No final, nós vamos entrar na presença de Deus. Se Deus quiser, Jesus vai olhar para cada um de nós e falar assim, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Pai. O final está escrito. A igreja vai estar lá no alto, ataviada, sem mancha, sem nódoa, perfeita, apresentada para Cristo como uma noiva purificada e perfeita. E lá nós podemos viver nas bodas do Cordeiro na visão celestial, pela eternidade, morar com Ele. O final da história já está escrito, gente. Não esqueçam disso. Eu sei que é difícil quando tem conta para pagar, quando tem briga, quando tem um monte de coisa de dificuldade. Mas não se esqueça, o final da sua história já foi escrita por Ele. E aí a verdade é o seguinte, se ele escreveu o começo da tua história, ele escreveu o momento que vocês se encontraram com Cristo e já escreveu o final, você acha que ele não está escrevendo agora também, gente? Quem escreve a nossa história é o nosso Deus.
Não é a lei, a ressurreição de Cristo comprova que o autor da nossa fé é aquele que ainda escreve a nossa vida. Escreve o que está acontecendo com a gente. Então vamos orar para Deus com a convicção. Esse é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele também nos dá esperança que no dia que for para chegar a nossa morte, você fecha o olho e deita. Quando você abrir o olho, você está na presença de Jesus. Aleluia. E essa esperança não existe em nenhum lugar do mundo que você vai receber. Nenhuma religião do mundo vai te falar isso. Ah não, se eu morrer eu vou receber uma promessa lá das 72 virgens, né, que o pessoal fala muito, né, na questão do Islã. Se eu morrer como um budista e for tudo mais, eu vou encarnar numa entidade superior até eu chegar no Nirvana e me juntar com o cosmos. Cada um vai dar uma referência para você e vai falar de alguma coisa. Mas o que a nossa esperança dá é o seguinte. Primeiro, a Bíblia fala, só dá ao ser humano para viver e morrer uma vez. Então ali você tem essa vida que nós estamos vivendo aqui, não tem outras. Mas a promessa que ele fala é o seguinte, se você confessar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, e você viver de acordo com, obedecendo a palavra, a promessa dele é essa. Eu te dou vida aqui, vida abundante aqui e a vida eterna. Aleluia. Então a gente não pode esquecer isso. A ressurreição de Cristo é o que comprova que tudo isso que a gente lê nesse lugar aqui, ó, é verdade. Dividiu a história também, o antes e depois de Cristo, né? Então, a gente pode, se fosse uma pessoa tão qualquer, né? Exatamente. É o pessoal fala, mas foi corrompido pelo Império Romano. E a gente pode ver que tem vários momentos que sim, Satanás tentou usar a influência humana para destruir a fé cristã. Mas todos que tentaram fazer isso, morreram. Cristo vive. Amém. Não é? Eu lembro que eu falei pra gente encerrar, que eu falei do iluminismo, né? Quando chegou no iluminismo, começam a aparecer os pensadores, né? Da razão, que diz que fé não tem espaço. Aí fala de Voltaire. Voltaire chegou e falou o seguinte, olha, agora que nós somos iluminados, daqui 100 anos não vai mais ter cristão, não vai ter mais cristianismo, não vai ter religião. Voltaire morreu. Cristo vive. Nietzsche, né? Nietzsche chegou e falou o seguinte, olha gente, é o seguinte, eu vejo esse livro, Deus está morto. Hoje você pode chegar lá e ver um túmulo de Nietzsche. Ele está lá. Agora vai lá no túmulo de Jesus ver se ele está lá. Glórias a Deus. E ele está vivo. Então, de toda forma do que aconteceu, gente, em toda a história da humanidade, tentaram negar e tentaram tirar a existência o cerne da fé cristã. Mas se nós estamos aqui em 2024, com o coração de cada um, como os discípulos de Emaús, né, queimando na certeza que Jesus está aqui, gente, é por isso que eu falo, a gente não tem que se preocupar em defender a igreja, defender não tem nada. Defende a sua fé, porque é isso que a Bíblia fala que nós temos que fazer. Mas a certeza que quando nós estamos defendendo a fé, se nós somos e realmente Deus nos der o livramento e fizermos grandes coisas, o nome dele vai ser exaltado. Mas se você defendendo a fé acabar sendo que você vai morrer, pode ficar tranquilinho. E é isso que Paulo fala, né? Como é que ele fala? Ele fala o seguinte, né? Que eu por mim, eu preferia morrer e ir para o céu. Eu reputei tudo como esterco. Pela graça de poder estar com ele. Mas por causa de vocês eu continuo. Às vezes o nosso coração é isso, pensando às vezes nos membros da nossa família que ainda não conhecem a Jesus, amigos, pessoas que a gente tem proximidade, a gente gostaria de ver que essas pessoas conhecessem a Jesus. Olha, eu queria mesmo estar com Jesus, mas ainda tem pessoas aqui ao nosso redor que precisam ouvir e conhecer também o Evangelho. A ressurreição é a esperança que nos diz, você tem que ir lá e compartilha, fala, vive, mostra na sua vida quem Jesus é. E assim, dessa forma, a ressurreição de Cristo não vai ser vã, né? Na verdade, a ressurreição de Cristo não é vã, mas a nossa fé não vai ser vã. Porque a nossa fé é baseada na Cristo e esse ressurreto, como ele fala mesmo em Coríntios. Não prega o evangelho nenhum, a não ser Cristo e esse ressurreto. Todo o resto é flor, é bom, é interessante, é legal, mas se o cerne da mensagem é Cristo ressurreto, aí você pode ouvir. Amém, irmãos?